E aí? Bom? E aí, pessoal? Esse é o Conversas com o Gravador. Sabe? Aquelas pessoas que ficam com vários e vários pensamentos na mente. Fica passando, revisando, tentando, mas nunca sai do pensamento? Bom, esse vai ser o meu modo de conseguir dar vazão para tudo isso em Conversas com o Gravador. No episódio de hoje, aliás, antes me apresentando, né? Meu nome é Alissa. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o medo do novo. Até porque eu tô aqui sentada, tomando um vinho, e do nada me veio à mente: por que temos tanto medo ou receio do novo? Eu fico pensando. Na verdade, não fico pensando, né? A minha mente é que dispara com tantas ideias, pensamentos, que até fica difícil de acompanhar. Quantas vezes, quantos momentos nós somos tragados pelo medo? Ele nos atormenta, nos trava de uma forma tão louca. Você já parou para pensar nisso? Bom, eu tô parando para pensar agora. Na verdade, o medo é tão louco que quase que eu não consigo escrever, ou falar, ou ler. É tão estranho, ainda mais porque eu gosto de fazer essas coisas. É como se a gente fosse sentar e assistir um filme e no meio do filme a gente perdesse o interesse e começasse a mexer num joguinho no celular. E do meio do joguinho no celular, com o filme passando, a gente quisesse conversar com alguma outra pessoa. E no meio disso tudo, será que entra o medo? O medo de não concluir? O medo de não terminar ou de simplesmente não fazer? Será que a nossa vida é isso? Quantas vezes a gente deixou de fazer alguma coisa com medo? Quantas vezes a gente demorou para entregar um trabalho por medo dele não estar bom o suficiente? Ou quis falar rápido demais para ser o primeiro por medo de ser o último e ser avaliado em comparação com os outros anteriores? Ou não foi numa entrevista, ou foi numa entrevista, mas estava tão nervoso que não conseguiu fazer nada. E que sai de lá com raiva porque deixou a oportunidade passar. Aliás, falando em oportunidade, quantas elas nós permitimos que o medo entrasse no lugar? Engraçado, porque esses dias eu escrevi um texto onde dizia que a coragem, ela não é a ausência do medo, mas é fazer mesmo tendo medo. Coragem é engraçada, né? Ela espera primeiro a gente se travar por causa de algo para depois ela aparecer? Ou nós somos corajosos por viver? Eu fico pensando nisso. Você também já se pegou pensando o quanto a gente perdeu pelo medo? Por exemplo, se faz faculdade, aquela chance de conseguir pegar um tema que você gostava muito, mas por medo de levantar a mão primeiro e ser questionado por aquele assunto, outra pessoa pegou no teu lugar. Ou no trabalho, numa reunião onde você tinha uma grande ideia, mas por medo de falar em público não colocou isso, não se expressou. Aquela pessoa que você conhece, que você admira, que você gosta, você quer chegar nela, você quer ser o companheiro dela, mas o medo de ser rejeitado é tão grande que nem tenta. Ou simplesmente o medo de mudar. Quantos adultos hoje moram com os pais ou com alguém junto, algum amigo, colega de quarto, e tem um medo absurdo de sair e ficar sozinho, como se morar sozinho fosse solitário ou algo do tipo. Na verdade, é mais o medo falando em voz alta do que a própria realidade. Bom, eu posso dizer isso, eu morei sozinha durante 4 anos e nunca me senti solitária. Na verdade, eu me sentia como se estivesse no meu mundo. Não sei se tem alguém que gosta, mas eu amo Harry Potter, as Crônicas de Nárnia e afins. E pra mim, é como se a minha casa fosse Nárnia, onde eu pudesse expressar toda a minha imaginação, todos os meus pensamentos, sem medo. Porque na verdade ninguém ia estar escutando, né? Somente eu e a minha imaginação. Interessante como tudo isso funciona.
interessante como fazer poesia com medo, como escrever, nos torna corajosos, de certa forma. Porque chega um momento onde você vai publicar. E aí? Como se sentir? Como prosseguir? E se não gostar? E se as pessoas não gostarem? E se não for pra frente? E se não acontecer? Mas quer saber? Mesmo assim, apesar do medo, eu não posso deixar ele me acometer. Porque, apesar do medo, todas as coisas existem. Tudo está sendo criado. O mundo está evoluindo. As oportunidades estão passando. As vontades estão se transformando. E o medo? O medo só deixa a gente parado. E, sinceramente, viver parada não vale a pena. É como se a gente vivesse anos iguais por medo. Viver anos iguais por medo? Não. Por isso não vale a pena. Nunca vale a pena a gente abandonar sonhos, desejos, vontades, felicidades, amores. Nunca vale a pena a gente deixar de lado aquilo que a gente mais quer, aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente sonha, por causa do medo. Mas então me diz, se tudo isso não vale a pena a gente deixar por causa do medo, por que a gente se permite deixar? Tudo bem, vou me corrigir. Às vezes nós não nos permitimos que o medo tome conta, mas ele toma mesmo assim porque ele é teimoso, ele é insistente. Bom, nós também podemos ser. Nosso ego é forte e nosso pensamento também. Se um dia a gente sonhou, pensou, acreditou que aquilo era sim algo que deveria acontecer, então por que não? Então vamos começar. Vamos mudar. Vamos tomar conta e falar sim pro medo. Senta aí na sua cadeirinha, que agora quem toma conta sou eu. A coragem de fazer acontecer, a coragem de viver, a coragem de mudar, a coragem de fazer acontecer o que eu quiser fazer. E aí sim vale a pena. Muito obrigada por acompanharem. Muito obrigada por estarem aqui nesse primeiro episódio, de muitos que virão, uma vez por semana. Obrigada.